Boa noite, pessoal. Vamos continuar com o nosso estudo da disciplina de Geometria Analítica. O estudo do plano, tá? Encerramos nas nossas últimas aulas o estudo da reta no espaço. Agora a gente vai para o estudo do plano, tá? Do plano que a gente pode obter no R3, ou seja, no espaço tridimensional. Equação geral do plano. Primeiro tipo de equação que representa um plano no R3, no espaço tridimensional. Seja A de coordenadas x1, y1, z1, um ponto pertencente a um certo plano π, e n um vetor de coordenadas ABC diferente do vetor nulo. Um vetor normal, ou seja, ortogonal ao plano. Tá? Então, a gente tem esses elementos aqui. Supõe-se que a gente conheça esses elementos. Tá? As coordenadas de um ponto pertencente a um plano e também as coordenadas de um vetor que é ortogonal a esse plano, ou seja, que é normal a esse plano. Graficamente, a gente teria a seguinte situação. Né? Então, eu tenho um certo plano π aqui, conheço um ponto desse plano, um ponto pertencente a esse plano, e conheço também um vetor que é ortogonal a esse plano, que é normal a ele, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com esse plano. Tá? Então, sabendo desses pressupostos, como que a gente pode trabalhar, como que a gente pode agir para chegar numa equação que represente todos os pontos desse plano π. Tá? Lembrando, pessoal, que um plano ele é infinito em todas as suas direções. Tá? Ele se estende infinitamente aqui para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Esse paralelogramo aqui só é uma representação do nosso plano, tá? Ou seja, é só um pedaço, uma parte do plano. A gente usa paralelogramas para estar representando o plano, mas plano é uma figura infinita, tá? Nas direções dela aqui, para cima, para baixo, esquerda, direita. Então, a gente quer obter equações que representem todos os pontos do nosso plano, ou seja, de forma generalizada. Okay? Para que um ponto P pertença a esse plano, o que deve ser satisfeito? Né? Qual a condição suficiente aqui, necessária e suficiente para que um ponto tenha, por garantias, que ele pertença realmente a esse plano? Tá? Sabendo que a gente já conhece um ponto desse plano e um vetor normal a esse plano. Então, um ponto qualquer aqui vai pertencer a esse plano se somente se o vetor formado pelo ponto A e pelo ponto P for um vetor ortogonal ao vetor n. Né? Lembra que esse vetor n aqui foi dito inicialmente que ele é um vetor ortogonal ao plano, normal ao plano. Então, ele é ortogonal a tudo que está aqui dentro desse plano. Então, se esse ponto P pertence ao plano, e o ponto A a gente já sabe que pertence, então todo esse vetor AP vai estar representado no plano, vai estar desenhado dentro do plano. Então, esse vetor tem que necessariamente ser ortogonal a esse outro vetor, já que N é ortogonal a tudo que está dentro desse plano. Ok? Então, essa é a condição para que um ponto qualquer pertença a um plano. É desde que o vetor formado por um ponto conhecido e esse ponto que a gente está verificando seja ortogonal a esse vetor dado aqui, esse vetor já conhecido e que já se sabe que ele é normal ao plano π. Ok? Vamos lá. Então, como n é ortogonal ao plano π, então n é ortogonal a tudo que está em π, inclusive ao vetor AP. Então, o ponto P de coordenadas genéricas, né, x, y, z, porque ele é para representar todos os pontos do nosso plano, são infinitos. Né? Então, o ponto P de coordenadas x, y, z pertence ao plano π, se somente se o vetor AP for ortogonal ao vetor n. Ou seja, se o produto escalar entre esses dois vetores for igual ao número real zero. Né? Isso a gente estudou lá no conteúdo de produto escalar. Se dois vetores são ortogonais, então o produto escalar entre eles é igual a zero. E agora a gente desenvolve essa equação, essa relação, para chegar na então chamada equação geral do plano. O vetor AP é dado por P menos A, né? Então é só pegar a extremidade e subtrair pela origem, produto escalar N, que é igual a zero.
P menos A, pega as coordenadas de P e subtrai por A, ou seja, x menos x1, y menos y1, z menos z1. Então, vai dar um ponto com essas coordenadas, um vetor com essas coordenadas. Produto escalar com o vetor n, e a gente supôs o vetor n de coordenadas ABC. Então, só substituir aqui a ABC, que é igual a zero. Agora é só realizar o produto escalar, né? Ou seja, essa primeira componente multiplica a primeira, segunda multiplica a segunda, terceira multiplica a terceira, e soma tudo. Então, vai dar toda essa expressão, tá? Lembrando, pessoal, que as variáveis contidas nessa equação são apenas as letras x, y e z, tá? Esse A, B, C não são variáveis, tá? Elas são constantes, ou seja, vai ser coordenadas de um vetor já dado na pergunta, já fornecido na nossa questão. Então, isso aqui vai ser números reais, vão ser constantes. O ponto A também já é um ponto conhecido do plano, então ele tem coordenadas x1, y1 e z1. Então, esses x1, y1 e z1 são constantes, são valores reais, teoricamente já conhecidos na questão. As únicas variáveis são x, y e z. Tá? Então, reorganizando essa equação, né, separei os termos positivos dos negativos aqui. Então, os únicos que têm variável é esse primeiro, o segundo e o terceiro, ou seja, aquele que tem x, y, z. Esses outros aqui são tudo constantes. Tá? Então, esse AX1, BY1, CZ1 são produtos de constantes, que é uma constante, que é um número real. Okay? Então, toda essa expressão aqui representa um número real. Né? Se você multiplica números reais e depois subtrai, o seu resultado são números reais. Então, eu posso substituir tudo isso aqui por um único número real, que ele representa um número real. Então, fazendo menos AX1 menos BY1 menos CZ1 igual a D, obtemos AX mais BY mais CZ, tudo isso aqui substituído por D. E essa é chamada a equação geral do plano, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, ok? Lembrando que esse A, B e C, que é os coeficientes das variáveis x, y, z, representa sempre as coordenadas de um vetor normal ao plano, tá? E esse D aqui pode ser obtido por essa expressão, ou seja, o D equivale a menos A vezes x1, onde A é a abscissa do nosso vetor diretor, e o x1 é a abscissa do ponto conhecido. Tá? Vetor diretor não, vetor normal ao plano, desculpa. Menos by1, B é a ordenada do vetor, y1 é a ordenada do ponto. Menos cz1, onde C é a cota do vetor e o z1 é a cota do ponto. Okay? Então, é só usar essa fórmula, é só usar essa ferramenta para a gente determinar a equação geral do plano. Vejamos um exemplo para aplicar a nossa fórmula de equação geral do plano. Tá? Obter uma equação geral do plano π, que passa pelo ponto A e tem n como um vetor normal. Ou seja, a questão aqui nos deu tudo que é necessário para chegar nessa equação geral do plano, que é um ponto dela, tá? A gente precisa de um ponto desse plano e de um vetor que seja ortogonal a esse plano. Já foi nos dado, tá? Vetor normal significa vetor ortogonal a esse plano. Então, é só usar a nossa fórmula, é só usar a ferramenta obtida no nosso slide anterior. Temos que a equação geral do plano é dada por AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde esse A, B e C é as coordenadas de um vetor normal ao plano, né? No caso 3, 2 e 1, e esse 2, 1 e menos 2 representa o x1, y1 e z1 lá da nossa equação, lá da nossa demonstração da equação geral do plano do slide anterior. Tá? Então, no lugar do A, do B e C, a gente vai botar lá 3, 2 e 1. Depois de feito isso, a gente vai substituir o x, o y e o z por esses valores do ponto conhecido, que é 2, 1 e menos 2, que é para estar obtendo o valor dessa constante D aqui, desse número real D. Ok? Então, primeiro é só substituir os valores de A, B e C. Então, como A é 3, B é 2 e C é 1, a equação é essa. 3x mais 2y mais z mais d igual a zero. Nesse caso aqui, a gente disse que a nossa equação do plano ainda não está bem definida, ou seja, ainda falta obter um dos seus elementos, que é esse termo independente aqui, essa constante d. Como que eu obtenho d? Ou você usa aquela fórmula lá do slide anterior, lá da demonstração,
Ou então você simplesmente substitui x, y, z pelas coordenadas de um ponto conhecido desse plano, que aí você acha D. E a questão nos deu esse ponto aqui, ó, o ponto A. Toda vez que se conhece as coordenadas de um ponto, se esse ponto pertence ao plano, então as coordenadas do ponto têm que satisfazer a equação desse plano, né? Ou seja, tem que tornar essa equação uma sentença matemática verdadeira. Então, ao substituir o x por 2, o y por 1 e o z por menos 2, a gente obtém o valor de D, já que 2, 1 e menos 2 é as coordenadas desse plano, tá? É as coordenadas de um ponto desse plano. Então, fazendo essa substituição, né, como A pertence a π, deve-se ter 3 vezes 2, então substituir o x por 2, y por 1, z por menos 2. Fazendo as continhas aqui, isolando o D no lado esquerdo da equação, vamos obter D igual a menos 6. Então, agora é só retornar nessa equação aqui e substituir o valor de D encontrado. Então, portanto, a equação geral do plano π é dada por 3x mais 2y mais z menos o valor de D, que aqui no caso é o menos 6, né? Seria mais D, só que o D vale menos 6, então menos 6 igual a zero. E essa é a equação geral do nosso plano. Ok? Vamos ver agora um gráfico, né? Como que seria, como que a gente poderia fazer, como que a gente deveria agir para obter um gráfico que represente esse plano, né? De acordo com o que eu mencionei anteriormente, um plano é uma figura infinita. Então, a gente desenha um plano apenas um pedaço dele, uma parte dele. Uma figura plana qualquer geralmente serve para representar um plano. Ou seja, é um paralelogramo, é um triângulo, é uma circunferência. Qualquer figura plana pode ser vista como uma parte de um plano. Logo, ela é representativa daquele plano, tá? Então, para o gráfico de π, basta obter 3 pontos de π. A gente diz que todo o plano está bem definido quando se conhece 3 pontos não colineares desse plano, né? Porque se esses 3 pontos estiverem na mesma linha, essa linha não vai definir um único plano, né? Você vai poder traçar infinitos planos por uma linha. Agora, se os 3 pontos forem não colineares, aí só é possível traçar um único plano contendo esses 3 pontos ao mesmo tempo. Tá? E como que a gente obtém pontos de um plano quando você conhece a equação geral desse plano? Tá? Ó, a equação geral do plano ela tem 3 variáveis. Para você obter pontos desse plano, é só você atribuir valores a 2 das variáveis e obter o valor da terceira variável em função do que você atribuiu. Tá? Um dos pontos a gente já até conhece, né? O ponto A aqui. O ponto A tem coordenadas 2, 1 e menos 2. Já era um ponto do nosso plano. Tá? Então, eu já poderia usar ele. Então, eu só precisaria de mais 2. Ok? No entanto, aqui eu vou obter outros pontos mais simples aqui, tá? Como que eu vou fazer? Primeiro, eu atribuí 0 a y e 0 a z. Quando eu faço isso, nessa equação, ó, se y for 0 e z for 0, vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Então, vai ficar 3x igual a 6, se você passar o menos 6 para o outro lado. Logo, x vai ficar igual a 6 sobre 3. Né? Se você isolar o x, vai ficar x igual a 6 dividido por 3, que é 2. Por isso que x dá igual a 2 aqui. Tá? Então, aqui ficou omitido o cálculo, né? Porque foi feito de forma bem direta, porque é um cálculo bem simples. Então, naquela equação do plano π, se y for 0 e z for 0, então x vai ser 2. Ou seja, um ponto de coordenadas 2, 0, 0 é um ponto do nosso plano π. E aí você vai atribuindo valores para outras variáveis aqui, tá? Você escolhe 2 das variáveis, atribui qualquer valor real que você quiser e obtém a terceira variável a partir dessa sua atribuição. Tá? Você não pode atribuir valor para as 3 variáveis, porque senão você vai estar tentando adivinhar um ponto do plano, que não é um processo fácil. Você atribui valores reais a apenas 2 das variáveis. Aí, quando você atribui, você faz essa substituição e obtém o valor da terceira variável. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar agora x igual a 0 e z igual a 0, então, se eu zerar o termo x e zerar o termo z, vai ficar 2y menos 6 igual a 0. Então,
vai ficar 2y igual a 6, se você passar esse menos 6 para o outro lado. Então, y vai ser igual a 6 sobre 2, que é 3, ou seja, y vai dar 3. Logo, o ponto de coordenada 0, 3 e 0 também é um ponto do plano π. Tá? Lembrando que eu poderia ter usado esse ponto aqui, mas estou obtendo outros 3 pontos aqui que eu estou julgando ser mais simples. Se eu tomar agora x igual a 0 e y igual a 0, vai zerar esse termo que tem x e esse termo que tem y. Então, vai ficar z menos 6 igual a 0. Passo o menos 6 para o outro lado, vai ficar z igual a 6. Então, eu obtenho um terceiro ponto do plano, o ponto de coordenadas 0, 0 e 6. Tá? É um ponto pertencente ao plano. Agora, é só graficar, né? É só plotar lá no espaço tridimensional esses 3 pontos. Tá? Então, tracei aqui os eixos x, y, z. O ponto A tem coordenadas 2, 0 e 0, é esse ponto aqui, está em cima do eixo x. O ponto, esse foi o ponto A1, né? O ponto A2 tem coordenadas 0, 3 e 0, então é um ponto que está aqui em cima do eixo y. E o ponto A3 tem coordenadas 0, 0 e 6, então está aqui em cima do eixo z. Então, é só juntar esses 3 pontos que a gente forma um triângulo, e esse triângulo é, na verdade, a representação do nosso plano π. É uma parte desse plano, tá? E, na verdade, ele se estende infinitamente em todas as suas direções aqui. Mas esse triângulo já serve como um gráfico do nosso plano, já é uma representação do nosso plano. Ok? Então, toda vez que tivermos que desenhar um plano, basta obter 3 pontos que sejam não colineares desse plano, plota esses 3 pontos e liga eles, né? Você vai ter um triângulo e essa é a representação do plano. Beleza? Vamos para o segundo tipo de equação do plano, a equação segmentária do plano. Da equação geral do plano, supondo ABC diferente de zero, ou seja, as coordenadas do vetor normal ao plano não são nulas, tá? Nenhuma são zero. Esse A, o B e o C representam as coordenadas de um vetor normal ao plano. E a gente está supondo que nem A, nem B e nem C são zeros. Tá? Porque se pelo menos um deles for zero, esse produto aqui vai dar zero. Tá? Então, dentro dessa informação aqui, A, B, C diferente de zero, está dizendo que nem A, nem B e nem C são zeros. Tá? Porque a equação segmentária do plano ela só tem sentido quando o vetor normal ao plano não tem componente nula. Se ele tiver componente nula, não vai ser possível obter a equação segmentária do plano. Tá? A gente vai conseguir obter outros tipos de equações do plano, mas não a segmentária. Tá? Então, supondo que nem A, nem B, nem C são diferentes de zero, então a gente pode tomar a equação geral do plano, passar esse termo independente D para o segundo membro, então vai ficar menos D, e agora eu posso dividir toda a equação por menos D. Né? Quando você divide os dois lados da equação por um mesmo número, e esse número não é o número zero, então você não está alterando a equação. Né? No máximo, você está simplificando ela. Então, ao dividir por menos D, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, eu mantenho equilibrada a minha balança, então não altero a equação. Então, peguei esse menos D e distribuí para cada um desses elementos, né, que é a mesma coisa dessa fração. Tá? Esse lado esquerdo aqui é igual a esse lado esquerdo aqui. Tá? No entanto, quando você tem AX sobre menos D, isso é a mesma coisa que X sobre menos D sobre A. Tá? É uma forma de você pegar o coeficiente de X aqui e levar ele para o denominador. Então, como que esse A vai para o denominador? Ele vai para o denominador daquilo que já está no denominador, ou seja, ele vai para a parte de baixo do menos D. Então, vai ficar menos D sobre A. Tá? X sobre menos D sobre A é a mesma coisa que AX sobre menos D. Tá? Isso aqui é regrinha lá do ensino fundamental. Né? Divisão de fração. Você repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Se você faz isso, você retorna ao que tinha antes. Então, são equivalentes, são igualdades. Mas by sobre menos d é a mesma coisa que y sobre menos d sobre b. Então, o b que estava aqui em cima, ao levar para baixo, ele vem para o denominador de menos d. Vem aqui. A mesma coisa com esse último termo. Cz é a mesma coisa que z sobre menos d sobre c.
o C que estava aqui em cima, se eu quiser levar ele para o denominador, ele vem como denominador do menos D, ok? Que é igual a menos D sobre menos D é igual a 1, né? Um número dividido por ele mesmo, desde que esse número não seja o zero, é igual a 1. Só tornando essa equação um pouco mais simples, como D, A, B e C são números reais, então menos D sobre A é a divisão de dois números reais. E isso vai ser um número real, que eu vou chamar de P. Lembrando que nem A, nem B e nem C são zeros, a gente supôs isso lá no início. Então, se nenhum deles é zero, então a divisão feita aqui vai sempre resultar no número real. Então, a gente está tomando menos D sobre A como sendo P, menos D sobre B como sendo Q e menos D sobre C como sendo R. Ou seja, a gente está simplificando, melhorando um pouco a cara dessa equação. Então, fazendo isso, ela vai ficar x sobre P mais y sobre Q mais z sobre R igual a 1. E essa equação é chamada de equação segmentária do plano. Lembrando que ela só é possível quando esse P, esse Q e esse R são diferentes de zero. Isso vai acontecer quando esse A, B e C também forem diferentes de zero. Ok? Observe que P, Q e R são, respectivamente, as marcações onde o plano π corta os eixos x, y e z. Ou seja, a interseção do plano π com o eixo OX, que é o eixo x, o eixo das abscissas, vai ser justamente o ponto de coordenadas P, 0 e 0. Tá? Se você analisar o que a gente fez aqui anteriormente, esse P que vai aparecer como denominador de x aqui é justamente a abscissa do ponto onde o plano intercepta o eixo x. Tá? Então, P, 0 e 0, é 0 na ordenada e 0 na cota, porque é um ponto lá do eixo x. Né? Com isso, a interseção entre o plano e o eixo OY vai ser 0, Q e 0, tá? Onde essa ordenada é justamente o denominador de y aqui. E a interseção entre o plano π e o eixo OZ é o ponto de coordenadas 0, 0 e R, que R é justamente o denominador do Z nessa equação. Ou seja, aqui é o principal ganho que a gente tem ao obter uma equação segmentária de um plano. Toda vez que você pegar a equação de um plano, vamos supor que seja a equação geral dele que você tinha, e colocar ele na forma segmentária, o que se ganha com isso? Ganha-se que esse denominador de x é justamente a marcação do eixo x onde o plano passa. Esse denominador do y é justamente a marcação no eixo y, onde o plano também passa. E esse denominador de z é a marcação lá no eixo z, aonde o plano também passa. Ou seja, você vai conhecer 3 pontos do plano. Aí fica fácil desenhar o plano. É só unir os 3 pontos. Tá? Então, esse é o principal ganho. Faz com que você obtenha 3 pontos do plano muito rapidamente. Ok? Um exemplo, né? Tomando o exemplo lá do slide anterior, o primeiro exemplo que a gente viu lá, a gente chegou nessa equação aqui de um plano. Né? A gente chegou num plano π que tinha a equação 3x mais 2y mais z menos 6 igual a zero. A equação geral de um plano. Se a gente pegar essa equação e colocar na forma de equação segmentária, a gente consegue achar 3 pontos do plano de forma muito rápida. E é justamente 3 pontos aonde o plano intersecta os eixos coordenados. Certo? Então, como que a gente transforma essa equação geral na equação segmentária? Seguindo os mesmos passos que foi feito aqui na nossa demonstração. Pega o termo independente e passa para o segundo membro. Menos 6 passou, ficou 6. Agora, divide tudo por esse termo que está aqui no segundo membro, que é o 6. Então, divide tudo por 6. Em seguida, retira esses elementos que estão múltiplos de x, de y e de z, tá? Porque, de acordo com a equação segmentária, não tem números aqui na frente, né? Não aparecem esses números. Ou seja, teoricamente, aqui é só o número 1. Ou se tiver número diferente do número 1, você tem que dar um jeito de passar ele para o denominador, tá? Mas passar de forma correta, ou seja, se você quer levar esse 3 para o denominador, ele vem para debaixo do 6. É denominador do denominador, tá? É a forma correta. Então, o 3 passa para baixo do 6, o 2 passa para baixo do 6. Aqui só era 6, né? Então, continua 6. Se tivesse um número aqui na frente, era o 1.
O 1 passaria para debaixo do 6, mas 6 sobre 1 é o próprio 6. Tá? Então, ao dividir toda a equação por esse termo independente, que é o 6, a gente obteve essa equação. No entanto, 6 dividido por 3 é 2, 6 dividido por 2 é 3, 6 permanece 6, que é igual a 1. E essa aqui é a nossa equação segmentária desse plano, tá? Que é toda vez quando você deu um jeito de retirar os coeficientes do x, do y, do z e igualar a equação ao número real 1. Quando você faz isso, esses denominadores de x, de y, de z vão ser as marcações aonde o plano intersecta os eixos coordenados. É o gráfico lá do nosso exemplo anterior, né? Ó, denominador de x é 2, então vai interceptar o eixo x lá na marcação 2. Ó. 1, 2, ó, é o ponto A1. O denominador de y é 3, então vai interceptar o eixo y lá na marcação 3 do eixo y. 1, 2, 3. 3 é a marcação do eixo y. É o ponto em que o plano vai interceptar o eixo y. E o denominador de z é 6, significa que o plano vai passar lá na marcação 6 do eixo z. Ok? Vamos para o nosso terceiro tipo de equação do plano, chamada equação vetorial do plano. Então, suponhamos inicialmente aqui uma representação de um plano, tá? Então tem um paralelogramo para representar um plano aqui, e suponha que a gente conheça um ponto desse plano, um ponto A. Suponhamos também que sejam conhecidos dois vetores paralelos ao plano. Se esses vetores são paralelos ao plano, então tem como a gente obter representantes dele no plano, né? Toda vez que dois vetores são paralelos a um plano, lembra que vetor não tem lugar fixo nem no plano, nem no espaço, então você sempre consegue achar representantes dele a partir de qualquer ponto do espaço. Então, se você tiver dois vetores que são paralelos a um certo plano, então você consegue achar representantes dele contido lá no plano, representado lá no plano. Tá? E a gente pode construir eles a partir de qualquer ponto. Então, nesse caso, eu peguei dois vetores u e v construídos a partir do nosso ponto A, supostamente um ponto conhecido do plano. Okay? Quando que um ponto P pertence a esse plano? Tá? Ou seja, a gente está querendo chegar em outro tipo de equação que represente todo esse plano, tá? Mas que não seja mais a equação geral, é a equação vetorial do plano. Ou seja, essa equação ela não precisa mais de um vetor que seja normal ao plano, que seja ortogonal ao plano. Ela precisa de vetores agora que sejam paralelos ao plano, que é chamado de vetores diretores do plano. Tá? Que dados dois vetores aqui, se esses dois vetores não são paralelos, sempre só vai existir um único plano passando por eles, tá? Desde que esses dois vetores estejam fixados a partir de um ponto A. Então, vai existir apenas um único plano passando por esse ponto A com a direção desses dois vetores. Tá? Lá, quando a gente está estudando reta, vetor diretor de uma reta é um único vetor, né? Ou seja, um vetor dá a direção de uma reta. Agora, no caso de um plano, não tem como a gente obter a direção de um plano só com um vetor. Porque um vetor lembra só uma reta, né? Se você vai traçar um plano naquele vetor, você pode rotacionar esse plano de infinitas formas, ou seja, tem infinitos planos passando por aquele vetor. Então, para a gente fixar esse plano, para que esse plano seja único, a gente precisa de dois vetores, tá? Dois vetores não paralelos. Então, dados dois vetores não paralelos, só existe um plano que passa por esses, que tem a direção desses dois vetores e passa num ponto pré-fixado, num ponto dado inicialmente, tá? Então, qual que é a condição necessária e suficiente para que um certo ponto P aqui, um ponto genérico, também pertença a esse plano? Tá? Isso só vai acontecer se somente se o vetor AP, ou seja, o vetor formado pelo ponto conhecido, e o ponto P, que é um ponto em teste, que a gente está verificando se ele realmente pertence ao plano, tá? Então, ele só vai pertencer ao plano se somente se o vetor AP for coplanar com os vetores u e v, ou seja, se esses três vetores aqui forem coplanares. E se eles são coplanares, lembre lá do nosso estudo inicial,
que se 3 vetores são coplanares, um é combinação linear do outro. Em termos geométricos, significa que um vai ser a diagonal de algum paralelogramo definido por múltiplo desses outros dois. Ou seja, nesse caso aqui, o vetor AP vai ser a diagonal do paralelogramo formado por um múltiplo do vetor V com um múltiplo do vetor U. Tá? Esses múltiplos eu estou chamando de TV e HU. Geometricamente é isso. Agora vamos jogar isso para uma equação, uma representação algébrica dessa situação para a gente chegar numa fórmula. Né? Então, sejam A o ponto conhecido do plano, tá? Um ponto de coordenadas x, y, z, z, 0, pertencente a um plano, ao plano π, então é um ponto conhecido ao plano π, e dois vetores, U e V, vetores paralelos ao plano π, mas com a restrição de que esses dois vetores não podem ser paralelos entre si, tá? São dois vetores paralelos ao plano, mas não são paralelos entre si. O U não é paralelo ao V, porque se eles forem paralelos, vai ter infinitos planos passando por eles. Agora, se eles são não paralelos, eles determinam só um plano, ok? Então, a priori, a gente tem que ter essas informações, um ponto do plano e dois vetores, que é chamado de vetores diretores do plano. Eles são paralelos a esse plano. Então, um ponto P vai pertencer a esse plano se somente se os três vetores em questão forem coplanares, que a gente já mencionou agora há pouco. E se eles são coplanares, significa que um deles é combinação linear do outro, ou seja, em outras palavras, significa que existem números reais h e t, tais que o vetor AP seja igual à soma dos múltiplos de U e V. Esse múltiplo eu estou chamando de H e esse múltiplo eu estou chamando de T. Né? O HU é o múltiplo de U, o TV é o múltiplo de V. Okay? Agora é só trabalhar essa equação. O vetor AP é dado por P menos A. Agora você isola o ponto P no primeiro membro e joga o ponto A para o segundo membro, tá? Porque esse ponto P é que é o nosso ponto genérico. Ele é que vai representar todos os pontos do plano. Então a gente quer obter uma relação para esse ponto P. Então a ideia é isolar ele no primeiro membro e passar todo o restante para o segundo membro. Ou seja, o ponto P vai ser dado por A mais HU mais TV. E essa é chamada de equação vetorial do plano. Lembrando que A é um ponto conhecido do plano, ou seja, tem coordenadas x, y, z, z, 0. O U é um vetor paralelo ao plano, então a gente tem que conhecer esse vetor também. E o V é um outro vetor também paralelo ao plano, mas não paralelo ao U. Tá? E esse H e T são parâmetros, são letras comuns que a gente coloca aqui, tá? Para representar os pontos, os infinitos pontos do nosso plano. Ou seja, se a gente quiser obter pontos do plano, a gente vai ter que atribuir valores para H e T ao mesmo tempo. Tá? Então, a nossa equação vetorial também pode ser dada por essa cara aqui, né? Que é quando eu substituir as coordenadas. O P tinha coordenadas x, y, z, que são as nossas variáveis. O A tinha coordenadas x, y, 0, z, 0, mais H. O U foi substituído por A1, B1, C1, que era o que a gente supôs aqui no início, mais T vezes o vetor V, que a gente supôs ter coordenadas A2, B2 e C2. Isso com H e T pertencente aos reais. Então, se a gente quiser obter, além do ponto A, outros pontos desse plano, basta atribuir valores para o H e para o T. Você chama H de 0, T de 1, chama H de raiz de 2, T de 1 oitavo. Quando você resolver essa continha aqui do segundo membro, você vai achar justamente as coordenadas de um ponto desse plano. Ok? Vamos para o quarto tipo de equação do plano. São as equações paramétricas do plano. Tá? No livro lá, se vocês olharem o arquivo do nosso livro, o livro adotado, equações paramétricas e equação vetorial é um único título. Tá? Elas são vistas na mesma página, lá no mesmo título. Não são separados, que nem eu estou separando aqui nesse slide. Tá? É porque de uma, automaticamente você chega na outra. Mas eu achei por bem fazer essa separação para vocês realmente verem os diferentes tipos, tá? Conseguir diferenciar uma da outra. Mas a partir de uma, você sempre consegue chegar na outra. Ok? Da equação vetorial do plano, a equação que a gente demonstrou lá no slide anterior, afirmava que
todo ponto, né, os infinitos pontos de um plano, x, y, z, são dados pelas coordenadas de um ponto conhecido, que é um ponto A, x0, y0, z0, mais h vezes as coordenadas de um vetor paralelo ao plano, mais t vezes as coordenadas de um outro vetor também paralelo ao plano, mas não paralelo a esse primeiro vetor. Tá? Então, se a gente efetuar essas continhas que tem aqui no segundo membro, no lado direito da nossa equação, o que a gente vai obter? Né? Ó, aqui o h multiplica A1, h multiplica B1 e h multiplica C1. Vai dar essas coordenadas aqui. Aqui o t multiplica o A2, o B2 e o C2. Então, vai dar essas outras coordenadas. Agora é só somar essas três coordenadas, ou seja, somar esses três pontos, esses três vetores que podem ser vistos assim também. Então, x0 vai somar o A1H, que vai somar o A2T. Vai dar a nossa abscissa aqui. Ó. x0 mais A1H mais A2T. Já a soma das segundas componentes vai dar y0 mais B1H mais B2T. Isso vai dar a segunda componente obtida aqui. Já a terceira componente é a soma dessas terceiras aqui. Ou seja, Z0 soma C1H soma C2T. Okay? Agora eu tenho uma igualdade de dois ternos ordenados, né? Digamos assim, de dois vetores. Esse lado esquerdo é igual ao direito, né? Pela condição de igualdade, né? Quando é que esses ternos ordenados são iguais? Quando o primeiro é igual ao primeiro, o segundo é igual ao segundo e o terceiro é igual ao terceiro. Ou seja, a gente obtém esse seguinte sistema. X igual a x0 mais A1 H mais A2T, né? Ou seja, esse primeiro é igual a essa primeira expressão. Y é igual a y0 mais B1H mais B2T, ou seja, y é igual à segunda componente aqui, essa segunda expressão, e z é igual à terceira expressão obtida aqui. Tá? Então, esse sisteminha aqui, ó, esse sistema com essas três equações, representa o que a gente chama de equações paramétricas do plano. Paramétricas porque dependem do parâmetro, nesse caso, o parâmetro h e o parâmetro t. Tá? Lá em equações paramétricas da reta, a gente colocava em função de um único parâmetro, né, que era só o t. Já no plano, as equações paramétricas do plano são colocadas em função de dois parâmetros. No caso, a gente está chamando de h e de t. Então, se você quer obter pontos, além desse ponto A, se você quer obter outros pontos do plano, é só atribuir valor para h e para t nessas três equações. E você acha o x, o y e o z, ou seja, as três componentes do ponto do plano. Ok? Um exemplo, né? Então, continuamos com o exemplo visto nos slides anteriores. Né? A gente, no primeiro exemplo, chegou na demonstração dessa forma, que a gente chegou nessa equação geral para representar um plano. Então, suponha que a gente tenha um plano com a equação geral 3x mais 2y mais z menos 6 igual a 0. Tá? Então, dessa equação geral, eu quero obter a equação vetorial e as equações paramétricas para aplicar esses nossos dois últimos conceitos aí. Okay? Para isso, né, basta obter três pontos não colineares do plano. Tá? Que para obter a equação vetorial e as equações paramétricas, a gente precisa de um ponto do plano e dois vetores paralelos ao plano, que são chamados de vetores diretores do plano. Mas como que a gente vai fazer isso se você conhece apenas a equação geral do plano? Basta obter três pontos não colineares do plano, tipo A, B e C aqui. Se você tem três pontos não colineares do plano, o que a gente vai poder fazer? De acordo com a nossa teoria, a gente precisa de um ponto, então escolhe qualquer um deles, o A, o B ou o C, e precisa de dois vetores paralelos ao plano. Então é só juntar dois pontos quaisquer aqui que você acha dois vetores paralelos ao plano, ou seja, representados no plano. Você forma o vetor AB e o vetor AC. Tá? Então, o vetor U e o vetor V vão ser substituídos aqui, vão ser calculados pelos vetores AB e AC. Isso se eu começar pelo A, poderia começar pelo B, poderia começar pelo C, tanto faz aqui. O importante é ter um ponto do plano e dois vetores diretores do plano. Ok? Então, o vetor AB eu vou chamar de vetor U e o vetor AC eu vou chamar de vetor V. Então,
Como que eu obtenho pontos desse plano, né? A gente já viu nos exemplos anteriores como fazer isso, né? Então, basta atribuir valor a duas dessas variáveis e encontrar a terceira. Por exemplo, se x for 0 e y for 0, vai zerar o termo de x, vai zerar o termo de y, então o z vai ser igual a 6. Então, eu vou ter o ponto A de coordenadas 0, 0 e 6. Vamos achar mais dois pontos. Se x for igual a 0 e y for igual a 1, tá? Você pode atribuir qualquer valor real a x e y aqui para poder achar o z. Tá? Ou então você poderia atribuir ao z e o x e depois achar y, ou atribuir ao z e o y e depois achava x. Tá? Então, eu prefiro fazer isso da forma mais simples possível, que é qual? É atribuir zeros e uns a essas variáveis. Os cálculos geralmente facilitam mais. Tá? Então, se x for 0 e y for 1, você acha o valor de z nessa equação, que vai dar justamente z igual a 4. Né? Só fazer as continhas aqui. Então, o ponto B de coordenadas 0, 1 e 4 é um ponto do nosso plano. Se x for igual a 1 e y for igual a 0, né? Então, inverti a ordem que eu coloquei aqui anteriormente, eu vou achar um outro ponto, um terceiro ponto. Né? Nesse, o z vai ser 3, então C vai ter coordenadas 1, 0 e 3. Então, eu vou ter as coordenadas aqui de 3 pontos que não são colineares, tá? Porque se eles forem colineares, isso não vai servir. Então, dados os 3 pontos não colineares, a gente consegue obter os dois vetores paralelos ao plano. Logo, dois vetores diretores do plano são o vetor U, dado por AB. AB é obtido pela diferença entre B e A, né? Ou seja, extremidade menos a origem. Quando você subtrai as coordenadas de B por A, vai dar 0, 1 e menos 2. Já o vetor U, eu formei pelo vetor AC. Tá? O vetor V aqui eu utilizei como sendo o vetor AC. Então, é só pegar C menos A, que vai dar justamente 1, 0 e menos 3. Então, tem os dois vetores diretores e tem um ponto do plano. Na verdade, você tem 3. Escolhe qualquer um deles. Eu escolhi o primeiro, o ponto A. Então, portanto, uma equação vetorial do plano é x, y, z, né, que é essa equação que está aqui, ó, só substituindo agora os valores. x0, y0 e z0, as coordenadas de um ponto conhecido, que eu escolhi o ponto A. Então, é 0, 0 e 6, está aqui. Mais h vezes as coordenadas de um vetor diretor, que eu peguei como sendo o vetor U, o vetor AB. Então, 0, 1 e menos 2. Mais t vezes as coordenadas de um outro vetor diretor, que eu peguei como sendo esse vetor V, o vetor AC. 1, 0 e menos 3. Então, essa equação é a equação vetorial, é uma das equações vetoriais do plano, tá? Que elas são infinitas. Se ao invés do ponto A a gente tivesse escolhido o ponto B, aqui em vez de 0, 0 e 6, seria 0, 1 e 4. Aí essa equação ficaria diferente, mas continuaria representando o mesmo plano. Tá? Se no lugar de 0, 0 e 6 eu botasse 1, 0 e 3, também continuaria representando o mesmo plano. Por isso que eu estou falando que não existe apenas uma equação vetorial de um plano, existem infinitas equações. Basta que você tome pontos diferentes ou vetores diretores diferentes. Já um sistema de equações paramétricas do plano é esse formato aqui, né? Ou seja, essa é a equação vetorial, só que agora colocada em forma de sistema. Esse outro formato aqui, esse outro tipo. Eu prefiro olhar ele em forma de coluna, tá? Que nem a gente fazia com a reta. Primeira coluna eu coloco x, y, z, as variáveis. Segunda coluna eu coloco as coordenadas de um ponto conhecido, nesse caso eu escolhi o ponto A. A terceira coluna, as coordenadas de um vetor paralelo ao plano. A quarta coluna, as coordenadas de um outro vetor paralelo ao plano. Mas essas duas últimas têm que estar multiplicadas por um parâmetro, nesse caso o h e o t. Então, a primeira coluna 0, 0, 6. Segunda coluna é o vetor diretor 0, 1 e menos 2. 0, 1 e menos 2. Terceira coluna, o outro vetor diretor, 1, 0 e menos 3 vezes um parâmetro. Então, só melhorando a cara da nossa equação, 0 mais 0h mais 1t é só t, né? 0 mais 1h mais 0t vale h. E essa equação não dá para tornar ela mais simples, já está simplificada. Então, esse sisteminha aqui representa, né, um conjunto de equações chamado equações paramétricas do nosso plano π. Lembrando que o h e o t é o nosso parâmetro.
ou seja, pertence aos reais. Se eu quero obter mais pontos desse plano π, é só atribuir valor real para h e t nessas três equações, beleza? Existem também equação vetorial de um paralelogramo, tá? Ou equação vetorial ou equações paramétricas de um paralelogramo. Quando eu falo paralelogramo, pessoal, significa que a gente vai obter equações que representem pontos que estão aqui, ó, apenas dentro do paralelogramo. Eu não quero chegar em equações que representem todo o plano, não. É apenas pontos que estão limitados aqui por esses pontos A, B, C e D, tá? Só pontos pertencentes a esse paralelogramo. Como que a gente pode fazer isso, tá? A ideia é bem semelhante ao que a gente vinha fazendo com equação vetorial e equações paramétricas de todo um plano, tá? Ou seja, as equações vão ser justamente as mesmas, tá? Vai ser a equação vetorial de um paralelogramo é a mesma equação vetorial de um plano, contudo, a gente vai ter que restringir os valores do nosso parâmetro. Os parâmetros lá na equação vetorial do plano era o h e o t, e eles pertenciam aos reais, ou seja, você pode atribuir qualquer valor real para o h e para o t. Mas quando isso se trata de um paralelogramo, em vez de h e t pertencer a todos os reais, você vai limitar o h e o t apenas ao intervalo 0, 1. Ou seja, você só pode atribuir para h e para t números reais que vão de 0 até 1. Ou seja, 0, 0,1, 0,48, 0,95, no máximo até 1. Você não pode atribuir valor nem menor que 0 e nem maior que 1. Porque se você fizer isso, você vai estar obtendo pontos fora dessa nossa marcação, dessa nossa limitação. Aí vão ser pontos pertencentes ao plano, mas não pertencentes ao paralelogramo, ok? Então, dados os pontos A, B e C não em linha, ou seja, não colineares, os vetores AB e AC determinam um paralelogramo, né? Isso a gente já viu desde o início de estudo de vetores. O vetor AB e o vetor AC sempre determinam um paralelogramo. E a gente fechou ele aqui. Cuja equação vetorial será dada por P igual a A mais H vezes o vetor AB mais T vezes o vetor AC. Ou seja, é a mesma equação lá do plano. No entanto, a gente tem que pegar o h e o t limitados a esse intervalo fechado 0 e 1. Você só vai poder atribuir para h e para t valores que estão entre 0 e 1. Tá? Se você atribuir valor menor que 0, provavelmente você vai achar valores ou à esquerda, ou à direita, ou acima, ou abaixo do nosso paralelogramo. Né? Vão ser pontos do plano, mas não do paralelogramo. Então, sempre que tivermos que representar o paralelogramo, a gente pega a mesma equação vetorial e as mesmas equações paramétricas do plano, no entanto, limita esse ht ao intervalo 0 e 1, beleza?